Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês 5 pontos mais importantes sobre Vertical AI, ou Inteligência Artificial Vertical. E eu quis trazer aqui o trabalho do Bruno, porque eu gosto muito dos vídeos dele, eu acho que tem uma qualidade técnica muito legal. E os 5 pontos que mais me chamam a atenção, segundo a perspectiva dele. E por que isso? Eu já vivo do digital, tem mais ou menos 5 anos, já considero que eu tenho uma vida estável, mas assim como vários de vocês, eu não quero ficar para trás. A gente tem muita coisa acontecendo. Só que eu não quero ficar naquela superficialidade de gerar imagens, gerar vídeos simples, Não, eu quero entender como empreender de verdade com isso aqui. Eu sou Elias, meu principal negócio é uma agência. Essa agência hoje ela já roda sozinha, atualmente eu também faço um curso superior em inteligência artificial. Então esse é um tema que está na minha vida todos os dias. Então vamos lá, sem mais delongas. O primeiro tema é um conteúdo sobre um gráfico que o Bruno trouxe. Isso aqui é um gráfico que ele disse que normalmente uma nova tendência, ela tende a seguir esse comportamento aqui. Elas sobem, depois elas chegam no pico de expectativa ali e normalmente elas caem. Tem duas curvas ocultas aqui. A primeira delas é o cemitério das inovações. Aqui é o cemitério. Tá? E o que isso quer dizer? Tem tecnologias que têm um pico de expectativas infladas, mas depois que elas decaem, elas não servem para nada. Ou ninguém consegue achar aplicações práticas para elas subir aqui nas expectativas e virar uma tecnologia madura. Inclusive, uma pesquisa da The Economist, eles fizeram uma pesquisa lá, não sei exatamente qual foi a metodologia, mas eles descobriram que 40% das tecnologias vêm para o planalto da produtividade aqui e 60% das tecnologias que chegaram aqui nesse pico das expectativas infladas, elas vão para o cemitério das inovações. Ou seja, a maioria das tecnologias que a galera achou que ia ser muita coisa, na verdade não foi nada. Porque antes disso, tem uma outra curva que eu quero te mostrar, que é essa daqui. Na verdade, ela é tipo assim, né? Ela não deveria ficar mais alta que aqui. Mas que é a curva do sucesso silencioso. Então, tem tecnologias que elas surgem, mas que o mercado não cria uma expectativa gigante para elas. Mas aos poucos, elas vão se desenvolvendo, e quando você viu, virou uma categoria gigante do mercado com empresas maduras e que não passou por essa fase, simplesmente. Elas foram silenciosamente amadurecendo, melhorando e se tornando mais úteis. Um exemplo que a The Economist dá aqui, dessa categoria do sucesso silencioso, são os painéis solares, né? Quando eles surgiram, eles não serviam para muita coisa, eles produziam muita pouca energia. Não teve um grande boom de painéis solares numa época em que eles ainda não eram tão úteis. Eles foram crescendo devagarinho ali e hoje eles são uma forma de gerar energia que funciona, que muita gente está investindo, só que o crescimento dessa tecnologia foi gradual. Eu vi um comentário aqui também que segue essa mesma linha que ele falou dos painéis solares, que é: o sucesso silencioso foi o QR Code. Demorou muito para de fato aparecer um aplicativo depois que foi inventado, ou seja, a usabilidade também demorou. Lembro de apresentar na faculdade como algo inovador e ninguém tinha ideia para que serve. E aí hoje em dia a gente vê o que se faz com o QR Code, né? Então, eu vejo aqui os LLMs, tá? Eu vejo aqui a IA vertical. Já te explico por quê. Eu sei que eu falei de sistemas multiagentes lá, mas eles são uma tecnologia mais complexa que vai entrar nesses apps de IA vertical. E eu vejo aqui a IA vertical no Brasil, tá? O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer o seguinte, tá? Os LLMs, eu prevejo que daqui a pouco, daqui 1 ano, 2 anos, vai começar a sair um monte de notícia falando as promessas que o ChatGPT não conseguiu cumprir. Aí a gente tem aqui a IA vertical, tá? IA vertical, por que eu coloquei aqui no pico? Porque faz 2 anos que os fundos do Vale do Silício estão falando nisso já, estão investindo nisso. Pros fundos do Vale do Silício, geralmente eles investem nas tecnologias quando elas estão mais ou menos aqui, ó. Eles já estão há 2 anos. Eu vou te perguntar, quantas vezes você já ouviu falar de IA vertical no Brasil? E por isso que ele já antecede que no Brasil ele está começando a ter um pico de crescente nesse mercado e principalmente para empreendedores. As coisas no Brasil elas sempre acontecem de forma mais atrasada, né? Porque as pessoas elas vão até lá, buscam essas informações e começam a trazer. E principalmente como forma de vender. Elas buscam esse conteúdo e começam a te vender, sendo que elas nunca trabalharam realmente com IA vertical. Eu estou estudando, eu não sou especialista em IA vertical, mas eu vejo que se você começar a estudar isso agora, daqui a 2 anos, 3 anos, talvez a onda do mercado digital cada vez mais vai diminuir, você vai ter de verdade uma categoria de empreendedorismo que você vai conseguir dominar. O primeiro ponto que você precisa entender é justamente isso. Se você pensa em estudar, em empreender com inteligência artificial, você precisa acompanhar a forma que ela vai se comportar no mercado. Beleza, então a gente chega no segundo ponto que eu achei mais importante e que eu realmente acho que vale a pena a gente prestar atenção. Todas as ondas, ou quase todas as ondas de startups nos Estados Unidos ou no mundo, elas surgiram com um ou poucos players generalistas, tá? Que faziam tudo para todo mundo. E aí, passado 3 a 5 anos, criou-se uma ferramenta para a vertical A, para a vertical B, para a vertical C. Cada ferramenta generalista dessa, que geralmente surgiu com uma nova tecnologia, gerou várias, múltiplas, centenas de ferramentas para verticais diferentes. E a vertical é justamente você fazer isso. É essa diferença entre uma IA generalista, que faz tudo, que foi treinada de forma multimodal, para uma IA que é especialista em fazer uma coisa muito específica. O próprio ChatGPT, a própria OpenAI, ela é um grande modelo de linguagem. E você percebe que depois dela, a gente tem agora diversas outras ferramentas que normalmente usam a documentação
da própria OpenAI, mas que conseguem trazer uma solução. Normalmente, algo é criado sempre como uma coisa mais geral, mais generalista. O que vai sendo feito a partir disso é que vão sendo criadas empresas, ideias, tecnologias mais específicas. Basicamente, se você não conhece o Craigslist, ele é esse site aqui, tá? Ele é um site muito antigo, um dos primeiros sites da internet, que no Brasil não pegou, tá? Mas lá fora, eu coloquei aqui o Craigslist de Seattle. Se você quiser um trabalho em contabilidade ou finanças, se você quiser um trabalho em Customer Service em Seattle, você clica aqui. Ah, então é um site de vagas? Não, se você quiser comprar ou alugar uma casa. E se você quiser trocar uma casa pela outra, você clica aqui e aí também tem pessoas querendo trocar as casas dela. E se você quiser estacionar seu carro em algum lugar, tem gente vendendo ou alugando estacionamento. E se você quiser, cara, qualquer coisa você acha aqui. E esse site é um grande marketplace. E o que o Andrew Parker falou nesse artigo? Ele falou, cara, nos últimos anos, lá na época, várias startups surgiram fazendo o unbundling do Craigslist. Ou seja, cada uma pegou uma categoria no Craigslist e se tornou a melhor categoria naquele ramo. Ou seja, isso aqui é como as coisas surgem. Elas surgem de forma muito generalista, sem um foco em específico. E aqui nesse artigo ele vai mostrar que a partir daqui foram criadas várias tecnologias e empresas e especialistas. E é isso que é a IA vertical. Ele mandou, Elias. De verdade, olha. Ela saiu da cama e ficou paradinha aí. Eu fiquei com medo de gravar. Ela tentou... Tô no meio da gravação aqui e ela tá aprendendo a andar. Aí ela veio até aí. Aí eu fiquei com medo de gravar. Aí eu ia sentar e se segurou. E aí, gente, pra mim não tem preço isso. Trabalhar de casa, com liberdade, com sua família, realmente não tem preço. Isso aqui é ao vivo, tá? Poder estar perto deles. É por isso que eu estudo, é por isso que eu trabalho, é por isso que eu tento buscar realmente uma qualificação mais técnica. Porque isso aqui não tem preço. Exatamente agora é 12h20 e acabei de parar o vídeo aqui no meio, vocês viram, pra presenciar um momento muito importante pra mim. Vamos lá, vamos ao vídeo, né? Pra mim o que mais me chama a atenção é isso. É entender que já temos grandes IAs generalistas, mas ainda falta e tem brecha no mercado pra gente criar IAs especialistas, beleza? E quando eu digo assim, criar IA especialista, não criar IA, mas criar soluções com IA de forma especializada. Antes de passar pro terceiro ponto, acho que você já percebeu, esse canal é um canal que está começando. Eu quero sempre trazer conteúdo de alto nível e eu vou te pedir, se inscreve e dá um like aqui. E se achar interessante, manda para um amigo que realmente se interessa por empreender na área, principalmente da inteligência artificial. Terceiro ponto é uma parte do podcast que ele analisa, tá? E eu quero mostrar para vocês esse podcast da galera lá conversando sobre como é que eles veem realmente na prática para você criar as grandes oportunidades de soluções com IA vertical. I could easily imagine the same thing happening, which is that there's a bunch of categories that are like mass consumer applications that are obviously huge opportunities, but probably the incumbents will win all of those. So that's something like a general purpose AI voice assistant that you can ask it to do anything and it'll like go do that thing. That's an obvious thing that should exist, but like all the big players are going to be competing to be that thing, right? Apple's a little slow on that one. O que ele tá falando aqui, isso é bem interessante também, existem aplicações que são mais gerais, tipo um assistente virtual por voz, uma secretária por voz. E o que ele acha que vai acontecer é que nesses tipos de casos, né, de usabilidade, as grandes empresas de tecnologia vão fazer. Seja o ChatGPT, seja a Apple, seja o Google, seja alguém que já está estabelecido no mercado e tem a distribuição com todo mundo vai fazer essas aplicações generalistas. E aí eu imagino que o que ele vai falar daqui a pouco, vamos ver aqui, mas é que para aplicações específicas para um setor específico, tipo a logística de hospitais, então todas as compras de materiais de gestão de lixo biológico, aí obviamente o Google e a Apple não vão fazer isso. Tem uma coisa que eu acredito muito. O nicho, ele te protege. Por que o nicho te protege? Assim, eu vou trazer o exemplo da minha empresa. Inicialmente, a gente era uma agência de marketing. Inicialmente, a gente vendia para todo mundo. E conforme a gente foi obtendo resultados, a gente percebeu que era muito mais simples levar resultado para dentistas. E a gente começou a nichar para a área de odontologia. E dentro da área de odontologia, a gente começou a se destacar. Porque uma coisa é você ser uma agência de marketing. Outra coisa é você ser uma agência de marketing especializado em odontologia. Então, você já cria um mecanismo único e você já chama mais atenção. E como todos os dias você está gerando solução para aquilo, fica mais fácil levar resultado. E aqui o que ele está falando é exatamente isso. The vertical AI equivalent is just going to be the software plus the people in one product. Por que ele acha que vão ter pelo menos 300 unicórnios, 300 empresas bilionárias que vão seguir esse modelo? E o argumento dele é o seguinte: tem aqui várias empresas de SaaS, certo? Software normal. Tem várias empresas, tem pelo menos 300 empresas bilionárias de SaaS. Antes das empresas de SaaS, existiam empresas de Big Box Software. Tá? Que isso aqui era um software que você comprava CD. Então, por exemplo, aqui você tinha o Photoshop e aqui surgiu o Canva.
aqui você tinha o Word e aqui surgiu o Google Docs, certo? O que ele fala é, cara, agora a gente tem Vertical AI, AI vertical. E, no mínimo, essas mesmas funcionalidades aqui vão existir no Vertical AI. Esse é o argumento dele. Eu acho que pode ser até mais, tá, gente? Por quê? Porque tem setores que são pequenos demais para valer a pena você fazer um SaaS. As pessoas não querem pagar por ferramenta. Mas se você consegue achar um jeito de ela não ter que contratar funcionários, elas vão pagar. Então vamos lá, para a gente finalizar, o último tópico, e é muito interessante, esse aqui você tem que prestar atenção. A gente sabe que, antigamente, se eu quisesse abrir um negócio antes da internet, eu tinha que investir no mínimo ali 200 mil reais, 100 mil reais, para me fazer algo realmente saudável e que fosse me dar retorno no médio e longo, tá? E com a vinda da internet, a gente sabe que ficou muito mais barato empreender. O custo de empreender com a chegada da inteligência artificial e da IA vertical vai ficar cada vez menor. Eu acredito, isso é meio que fato já, né? Que as IAs vão levar o custo de produção de muitas coisas para perto de zero. Produção de quê? De artes para design, de copy para anúncios, de sites, que hoje você já tem IAs que fazem sites sozinhos. E isso só vai expandir, porque conforme essas IAs verticais aqui, elas criam novos agentes especializados em coisas específicas. Por exemplo, eu poderia ter um agente de IA que faz foto de produto, né? E isso eu estou falando de um agente bem simples. Se você pensar em empresas maiores, mais específicas, eu posso fazer um agente de IA para risco de crédito, por exemplo, né? Tem várias coisas que eu posso fazer. Esse custo de produção, esse custo de trabalho vai ficar cada vez menor. E aí, isso quer dizer que o custo de empreender vai ser menor. Igual antes da internet, talvez eu precisava de 100, 200 mil reais para abrir uma empresa. E hoje eu consigo começar com zero ou próximo de zero, se eu fizer tudo. Mas se eu quiser ajuda com algumas coisas, eu vou gastar ali 10, 20, 30 mil reais para abrir uma empresa na internet, né? Com as IAs, esse custo realmente vai para próximo de zero. Finalizando aqui o quinto ponto, e realmente eu espero que você tenha entendido, tá, o que é IA vertical. Esses são os 5 pontos assim mais importantes que, vasculhando o canal do Bruno, eu consegui trazer para vocês. Então, assim, são pontos que realmente eu acho que são relevantes. Para você que quer empreender, para você que quer entender mais sobre inteligência artificial, isso aqui realmente está em ascensão no Brasil. E se você conseguir olhar para o teu nicho, para o que você consegue fazer e é especialista, e aplicar esse conceito de IA vertical, eu tenho certeza que daqui a alguns anos você vai colher bons frutos e quem sabe eu não tenha até te ajudado nesse processo. Pessoal, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo.